Nesse vídeo de hoje nós vamos dissecar o protocolo MQTT, um dos protocolos mais usados para IoT. Olá, eu sou Domingos da Expo. Nesse vídeo de hoje nós vamos analisar o protocolo MQTT. O MQTT, como vocês sabem, é um dos principais protocolos utilizados para IoT. E a gente vai estar utilizando aqui um cliente MQTT simulado, um software instalado no computador que vai simular um cliente MQTT, que seria um dispositivo embarcado, e através dele a gente vai estar publicando e recebendo publicações de mensagens. Nós vamos estabelecer uma comunicação entre esse cliente e a plataforma Tago, através da qual a gente vai conseguir visualizar que as mensagens estão chegando do destino e também receber mensagens de volta da plataforma para o cliente local. E vamos usar o Wireshark, que é uma ferramenta de análise de protocolo, com a qual a gente vai conseguir montar, ou abrir os protocolos, abrir os pacotes e analisar o protocolo MQTT mais a fundo. Nós também vamos fazer uma rápida revisão ou introdução ao MQTT, entendendo seus principais métodos de troca de mensagem, suas principais funções e características. Bom, vamos agora falar um pouquinho do protocolo MQTT, que é o protocolo que a gente vai ver a demonstração prática do funcionamento dele em seguida. Tá? Então, o MQTT é um protocolo utilizado para IoT, na verdade é um dos mais utilizados para IoT, e por alguns motivos. Um dos motivos é que é um protocolo que foi feito para isso, para comunicação de dispositivos, é um protocolo leve, fácil de processar, mas também, e talvez principalmente, pela sua estratégia de troca de informação, que é muito eficiente. Tá? Então, situando aqui o MQTT, o MQTT é um protocolo, portanto, para troca de mensagens entre dispositivos. Essa mensagem, o que ele vai carregar nessa mensagem, na verdade, está aberto, ele pode carregar qualquer coisa, e as nossas aplicações geralmente definem como é que vai ser a mensagem que vai ser transportada e que significado que ela vai ter. O MQTT é um protocolo de camada de aplicação que é transportado pelo TCP e é transportado, por sua vez, pelo IP. E aí, em termos de camada 1 e 2, a gente pode ter Wi-Fi, pode ter internet, ou mesmo numa rede de sensores sem fio, utilizar uma tecnologia como 802.15.4 para trafegar essas informações. Tá? Além disso, o MQTT ele permite criptografia, ele permite uma estratégia de criptografia já prevista na via TCP/IP, e com isso se torna uma comunicação mais segura. Tá? Bom, e a estratégia de troca de mensagem dele, como é que ela funciona? Para entender a estratégia dele, primeiro a gente tem que lembrar que muitas das aplicações que a gente geralmente conhece são aplicações que têm uma estrutura do tipo cliente e servidor. Numa estrutura cliente-servidor, eu tenho um servidor, que é quem fornece a informação, e o cliente, que é quem demanda essa informação. Então a gente poderia imaginar uma aplicação de IoT, onde eu tivesse vários sensores, esses sensores seriam nossos servidores, e eu tenho uma ou mais aplicações de software que vão, por exemplo, demandar essas informações, ou algumas informações desses vários servidores, elas seriam os clientes. Então, numa configuração cliente-servidor, o cliente manda uma requisição de informação para o servidor e o servidor responde com essa informação. Tá? Então, em sistemas simples, com poucos clientes, poucos servidores, isso até funciona razoavelmente bem. Porém, quando eu vou para uma aplicação real de IoT, ou seja, uma aplicação que tem muitos clientes e muitos servidores, o que vai acontecer é que cada cliente vai demandar uma requisição para o servidor e o servidor vai ter que responder essas várias requisições. Então, eventualmente, a mesma informação vai ser enviada várias vezes, porque eu recebi várias requisições de diferentes clientes e aí eu tenho que responder para todos eles. Tá? Uma outra característica desnecessária ou desagradável nesse caso é que a gente tem um servidor que tem que estar constantemente ativo, que tem que estar constantemente apto a responder às requisições do cliente. Então, a iniciativa da comunicação não é do servidor, é do cliente. Isso implica, por exemplo, em aplicações alimentadas com bateria, que eu tenho que estar sempre em modo de escuta, eu tenho que estar sempre com a recepção ligada, portanto, gastando mais energia. E além disso, a gente tem um volume maior de mensagens, porque cada troca de mensagem ela é uma requisição e uma resposta, e aí cada cliente demanda uma requisição e uma resposta, então eu tenho um número maior de mensagens trocadas na rede. Bom, já a estratégia usada pelo MQTT, ela não é cliente-servidor, ela é chamada de pub-sub, ou publicador-subscritor. E para que ela aconteça, existe um elemento central aqui chamado de broker, que geralmente é uma aplicação de software, geralmente na nuvem, mas pode até ser instalado localmente, e o que o broker faz é encaminhar ou distribuir as mensagens
que são enviadas por clientes. Nesse modelo, todo mundo é cliente, e o cliente ele pode fazer duas ações. Ele pode publicar uma informação, e quando ele publica em um tópico, né, que seria como se fosse um assunto que ele está querendo publicar. Né? Note que ele pode ter várias informações diferentes, né, várias variáveis, podemos dizer assim, publicadas em um mesmo tópico. Tá? O tópico é só um assunto para a gente organizar as coisas. E uma segunda função do cliente, ele pode se inscrever em um tópico. Quando ele se inscreve em um tópico, o broker tem uma lista interna onde ele sabe que toda vez que alguém publicar naquele tópico, ele vai redistribuir, vai enviar as mensagens para todos os que estão inscritos naquele tópico. Então, é como funciona aí um grupo de WhatsApp. Né? Um grupo de WhatsApp, lá está o grupo da família, no grupo da família está você, seus 10 tios, seus 30 primos, e quando você quer mandar uma mensagem, provavelmente um bom dia, você não manda um bom dia para todos os seus parentes individualmente, como seria no modelo cliente-servidor, e espera deles um bom dia. Né? Na verdade, você faz o quê? Você manda para o grupo, e o WhatsApp, que nesse caso teria a função do broker, né? Ele redistribui para todos os seus parentes a tua mensagem de bom dia. Né? Então a eficiência da comunicação é muito maior se mandou uma única vez a mensagem, teve uma única transmissão, e do broker, né, no caso o WhatsApp, para todo mundo também vai ter uma única inscrição, uma única transmissão, né, sendo que quem recebe a mensagem, aqueles seus parentes que estão inscritos naquele tópico, entre aspas, que seria o grupo da família. Okay? Então dessa maneira a gente tem uma comunicação mais eficiente. Vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, nesse exemplo aqui, vamos imaginar uma aplicação de automação residencial, onde eu tenho 4 dispositivos ou 4 clientes. Né? Esses clientes podem ser um dispositivo físico, como por exemplo um sensor, mas poderiam ser também um software, né? Um software de controle de refrigeração ou software de monitoramento do ambiente da casa. Tá? O cliente 1 está inscrito no tópico quarto, né? O cliente 2 está inscrito no tópico sala, o cliente 3 não está inscrito em tópico algum, e o cliente 4 está inscrito nos tópicos sala, cozinha e quarto. Tá? Então dentro desse broker a gente tem ativos aqui os tópicos sala, quarto e cozinha. Tá? Bom, nesse primeiro exemplo aqui, o cliente 1 ele está publicando uma informação que é temperatura igual a 21 graus no tópico sala. Tá? Então o cliente 1 publicou no tópico sala 21 graus. O que o broker vai fazer? Ele vai olhar na lista de inscritos dele e perguntar, bom, sala é um tópico que tem 2 clientes aqui inscritos, o cliente 4 e o cliente 2. Então a mensagem do cliente 1, que foi publicada uma única vez, é retransmitida aqui para o cliente 2 e cliente 4. Então eu tive uma troca de mensagem, 2, 3 trocas. Se a gente tivesse num sistema cliente-servidor e 2 e 4 fossem interessados no que o cliente 1 tem de informação, eu teria uma requisição do cliente 2 para o cliente 1, que é respondida com a informação para o cliente 2, depois uma outra requisição do cliente 4 para o cliente 1, respondida do cliente 1 para o cliente 4. Né? Então eu teria 4 trocas de mensagem. Se a gente tivesse 10 clientes interessados naquele assunto, a gente teria 20 trocas de mensagem e por aí vai. Tá? Então dá para ver já de cara que é uma forma mais eficiente de comunicação. No segundo exemplo aqui, a gente vai ter o cliente 3 publicando uma informação, temperatura 18 no tópico cozinha, e o cliente 4 publicando uma informação, temperatura igual a 20 graus, no tópico quarto. Né? Então o cliente 3 publica no tópico cozinha, o broker vai falar, bom, quem está inscrito nesse tópico? Somente o cliente 4. Então essa informação chegou para cá e foi encaminhada para o cliente 4. O cliente 4 ele pode publicar e está inscrito. Né? Então no nosso caso aqui, ele, além de estar recebendo essa mensagem, ele está publicando a mensagem 20 graus no tópico quarto. E ele publica isso para o broker, e o broker se encarrega de encaminhar para quem está inscrito naquele tópico. No caso, o cliente 1, e aí o cliente 1 recebe a mensagem. Tá? Então, os elementos podem, os clientes, né, eles são iguais, não, é diferente do cliente-servidor que eu tenho diferentes naturezas. Né? Eu tenho o cliente pode ter as duas funções, né, ou os dois métodos, como a gente vai ver, publicação e inscrição. Ok? Então essa é a estratégia do PubSub e a importância de ter o broker na jogada. O MQTT ele possui alguns métodos que seriam as funções suportadas pelo protocolo e vale a pena dar uma passada rápida nelas porque depois a gente vai ver isso de forma prática. Então esses métodos são o método connect, que faz um pedido de conexão.
Então, para que um dispositivo esteja associado ao broker, não é simplesmente publicar, ele tem que fazer uma requisição de conexão, essa requisição de conexão tem que ser aceita. Quando é feita essa requisição de conexão, podemos ter algumas exigências, por exemplo, login e senha, ou outras informações que garantem ao broker, ou garantem que o broker só vai aceitar a conexão de dispositivos que tenham as credenciais certas. Então já é um nível de segurança de conexão. Tá? A conexão ela vale tanto para publicação quanto para subscrição, né? Ou seja, qualquer ação que eu vou ter como cliente em relação ao broker, ela se inicia pelo estabelecimento de uma conexão. Bom, assim como existe um comando de connect, existe um método aqui de disconnect. Eu tenho o método de subscribe, né, que significa me inscrever em um determinado tópico ou mais tópicos. E eu tenho o unsubscribe, que significa me desinscrever daquele tópico. Então, uma vez que eu estou conectado, eu posso fazer um pedido de subscrição ou posso também fazer um pedido de desinscrição. E por fim, eu tenho aqui o comando, né, o método publish, né, que é o que é utilizado para publicar uma informação em um determinado tópico. Só reforçando, eu não preciso estar inscrito no tópico no qual estou publicando, né? Eu simplesmente publico informando qual o tópico de destino. Bom, para conexão, a gente vai ver que opcionalmente a gente pode ter um login e senha e com isso fazer uma configuração ou uma conexão mais segura. A gente pode optar por criptografia, né, e aí ele usa o SSL ou o TSL, né, que são estratégias de criptografia já previstas ali na pilha TCP/IP, que vão criptografar o nosso pacote. Eu tenho a possibilidade de indicar a retenção de mensagens, ou seja, indicar que a mensagem que está sendo enviada vai ficar retida e quando alguém se inscreve no tópico, mesmo que não tenha havido uma publicação naquele exato momento, ela vai receber essa mensagem retida. Eu tenho 3 níveis de QoS, isso aqui é importante, né? Para cada mensagem trocada, eu posso estabelecer níveis de QoS 0, 1 e 2. A gente vai ver isso na prática, mas basicamente o QoS 0 ele simplesmente envia uma publicação sem qualquer confirmação. O QoS 1 envia a publicação e existe uma confirmação. E o QoS 2 existe uma confirmação da confirmação para ter certeza absoluta que a mensagem foi entregue corretamente. A gente vai ver isso de forma prática em breve. Tá? O QoS serve tanto para publicação quanto para subscrição. Ela estabelece como é que vai ser a troca de mensagens entre o broker, né? Se eu estou publicando ou se eu estou inscrito. Nós temos aqui vários parâmetros no método connect, eu não vou passar por todos, né? Só quero reforçar aqui que existe um nome e senha. Tá? Existe um last will, né? Que seria o último desejo, digamos assim, né? Que é como se eu tivesse uma mensagem pré-definida, que quando houvesse uma desconexão, essa mensagem que está definida aqui seria enviada para este tópico definido aqui com esse QoS definido aqui. Tá? E por último existe um intervalo de tempo chamado Keep Alive, que é um intervalo de tempo no qual o nosso cliente vai, se não tiver nenhum dado para mandar, ele vai mandar uma mensagem de ping só para informar para o broker que ele está ativo ainda. Né? Se depois que se passar esse tempo de Keep Alive não houver uma comunicação nenhuma, né, o broker vai considerar que o dispositivo foi desconectou por algum motivo, ele caiu, acabou a bateria, desligou, enfim. Né, ele vai considerar que está desconectado por timeout. Quando eu faço uma subscrição, eu defino 2 parâmetros, né, qual que é o tópico que eu vou me inscrever e qual o QoS, né, qualidade de serviço. A gente vai ver isso depois. E quando eu publico, eu estou indicando qual que é o tópico. Estou indicando qual que é o QoS da publicação, essa questão do flag de retenção, né, que vai falar para o broker para manter essa mensagem como última mensagem enviada. E é importante dizer que o broker não é um banco de dados. O broker não faz o histórico de mensagens e ele não fica guardando as mensagens. Ele simplesmente encaminha. Quando eu ativo o flag de retenção, o que eu estou dizendo para ele é: olha, guarde essa mensagem como última mensagem. Se alguém se inscrever no tópico, você pode mandar essa mensagem como último valor válido. Mas ele não faz o histórico das mensagens e quando alguém se inscreve, ela não tem acesso às publicações anteriores. E por fim, a carga útil. Né? A carga útil é o nosso string, né? Nossos valores transmitidos aqui, propriamente ditos. Bom, vamos agora então, na nossa experiência, explorar mais a fundo o protocolo MQTT
conseguir dissecar os pacotes, entender como é que a coisa funciona e novamente provar que na prática a teoria não é outra, as coisas se comportam exatamente como foram apresentadas na teoria. Tá? Bom, a gente tem aqui, para essa experiência, eu estou utilizando o MQTT-FX, tá? É um software gratuito que é um cliente MQTT. Ele tem possibilidade de conexão, a gente vai ver aqui a configuração dele para um determinado broker, e ele tem a possibilidade de subscrição e de publicação. Tem a função de publicar, subscrever, e vai se comportar como um cliente. Ele, na verdade, é um cliente MQTT. Bom, além disso, eu estou usando uma plataforma de IoT chamada Tago, né? E na Tago ela possui um broker MQTT, e eu também criei aqui um dashboard simples, onde eu busco informações desse broker. Tá? Então, a gente pode entender que esse meu dashboard, que tem aqui a temperatura, que é uma variável que eu estou buscando num determinado tópico, e tem uma outra variável chamada setPoint, essa variável eu estou publicando nesse tópico. Eu posso entender que esse dashboard ele é um cliente do broker mqtt.tago.io. Então, eu já fiz as configurações, não vou passar por isso agora, mas eu já me configurei para que a minha aplicação, meu dashboard, fosse um cliente, né, onde ele está subscrito num tópico de maneira que ele receba a variável temperatura, e ele também publica no tópico a variável setPoint. Tá? A gente depois vai no MQTT-FX fazer o processo contrário, ou seja, publicar a variável temperatura e se inscrever para receber a informação do setPoint. Além disso, desses dois, eu estou utilizando aqui o Wireshark. O Wireshark é uma ferramenta de análise de protocolo, né? Eu tenho aqui em cima a possibilidade de filtrar os pacotes, né? Então eu tirei o filtro que eu estava usando, eu consigo ver aqui todos os pacotes que estão trafegando na minha rede, né? Os pacotes todos que estão passando pela minha placa de rede. Se eu pegar um pacote desse aleatoriamente, como esse aqui, por exemplo, eu consigo enxergar aqui os vários protocolos, né? Eu consigo ver aqui o quadro em Ethernet, eu consigo ver o quadro do IP e ver inclusive o quadro do TCP e tudo mais. Tá? Eu vou olhar com um pouco mais de detalhe para o MQTT. Tá? Então dá para ver aqui que tem várias coisas acontecendo, né? Várias comunicações e vários protocolos rolando aqui no meu computador, mas eu consigo fazer um filtro. Esse filtro pode ser por protocolo, pode ser por endereço de destino. Tá? Eu vou fazer um filtro por protocolo, eu vou escrever MQTT, e ele só vai apresentar aqui mensagens que foram trafegadas com esse protocolo. Tá? Bom, aqui está a nossa aplicação e aqui está o MQTT-FX. Vamos então dar uma olhadinha na configuração. Eu clico aqui na engrenagem, tá? E aqui eu vou ter algumas informações relevantes. Eu tenho aqui, por exemplo, o nome que foi dado para essa aplicação, né, que eu estou fazendo aqui. Está falando aqui que eu vou me comunicar com o broker MQTT, isso mesmo que eu quero. Eu entrei com algumas características, algumas informações do broker que me interessa, né? O broker que me interessa, que é o broker da Tago, ele tem esse endereço IP, 99.83.172.119, e ele trabalha nessa porta em comunicações não criptografadas, tá? Então, inicialmente eu estou na porta 1883 para comunicação não criptografada. Eu dei um nome de cliente aqui, mas também não é importante. E aqui eu tenho algumas características que estão totalmente relacionadas com aquela mensagem ou com aquele método connect que a gente acabou de ver. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o tempo de keep alive, ou seja, o tempo no qual eu vou enviar um ping se não tiver nenhuma mensagem trocada. Eu tenho também falando qual a versão do MQTT que eu estou usando. Eu tenho as credenciais, e aí na credencial eu estou usando um username e um password, né, uma nome e senha. Essa senha, no caso, é fornecida pela própria plataforma Tago para poder garantir a segurança das conexões. Tá? E eu tenho aqui a possibilidade de ativar a criptografia TSL, eu vou fazer isso depois, por hora eu vou deixar desabilitado. E por fim, eu tenho aqui o tópico, o local para escrever a mensagem e o QoS do último desejo, né, que é aquela mensagem que ele vai considerar sendo publicada quando houver a desconexão do dispositivo. Vou deixar aqui em branco, que não nos interessa agora. Tá? O que é importante configurar aqui? Basicamente o Keep Alive, o tempo, né, o endereço aqui do broker, né, a porta,
E, muito importante, ter o nome do usuário e o password que é fornecido lá pela plataforma. Ok? Bom, isso feito, eu vou dar o comando de conectar, e aí o que vai acontecer? Notem que aqui a gente conseguiu capturar uma mensagem. Essa mensagem foi enviada do endereço 192.168.0.110, que é o computador no qual eu estou, com destino para 99.83.172.119, que é o broker da Tago, como a gente acabou de ver. Essa mensagem ela tem com o protocolo MQTT, tem um comprimento aqui de 129 bytes, pequenininha, e é uma mensagem do tipo comando de conexão, né? Connect command, né? Ou método de connect. Tá? Bom, aqui a gente consegue ver o seguinte, consegue ver a pilha toda aqui, né? A gente consegue ver que eu tenho as informações no nível da camada 2 aqui, né? Da internet, como é que essa informação foi estruturada, inclusive com o endereço MAC aqui dos dispositivos envolvidos, ok? A fonte é a minha placa de rede, o destino no nível MAC é o meu roteador sem fio, né? Aí depois eu consigo ver agora o IP, né, que aí já é o protocolo de camada 3 de rede. Então, na camada 3 eu já tenho o endereço de origem aqui, endereço da minha máquina, IP da minha máquina, e aqui o IP de destino, que é o broker MQTT, né, além de outras informações. Eu tenho aqui agora, em cima do IP, trabalha o TCP, né? Então o TCP tem, por exemplo, aqui a porta que foi estabelecida e várias características aqui que eu não vou detalhar, mas aqui tem toda a informação do TCP. E sobre o TCP, ele está transportando o que? O MQTT, né? MQ, Telemetry Transport Protocol, é o MQTT, né? E o que é isso? É um comando connect. Então aqui ele vai ter algumas informações, né? Falando que é um comando de connect, vai falar que o protocolo é o MQTT, vai ter algumas informações de flag aqui, vai dizer que tem um username, tem um password, e olhando aqui para baixo eu vou identificar o ID do cliente, que foi uma configuração que a gente fez, vamos identificar aqui também o username e vamos identificar o password, tá? Essa sopa de letrinha aqui é minha senha. Então, essa é a estrutura do pacote do MQTT por um método connect, ou seja, eu estou mandando todas aquelas informações que eu configurei e através do envio dessas informações para o broker, ele aceita a conexão, né? Onde que ele aceita a conexão? Ele aceita aqui nesse outro pacote, ó. Connect ACK, né? É um reconhecimento de conexão que é enviado do broker para mim, falando, ok, cara, você tem as permissões suficientes para estar conectado. Então, ele está conectado, né? Conexão aceita. Uma vez conectado, ele está apto a trocar informações. Notem que, como eu estou conversando aqui, a gente está vendo aqui ping, né? Então tem um ping request, né? Que é o envio da minha máquina para o servidor, e aqui eu tenho um ping response, né? Eu tenho a resposta do servidor. Então esse ping aqui, essa troca de informação, serve apenas para indicar que essa conexão ainda está ativa, tá? Mas não existe aqui nenhum trânsito de informação ainda. O intervalo onde que acontece esses pings, né? É definido lá por aquela variável que está lá. Bom, vamos agora então fazer a publicação de uma informação no nosso broker, tá? Então eu vou aqui na aba Publish, e uma vez conectado ele abre algumas possibilidades. A primeira delas aqui é com relação ao tópico, tá? Esse é o tópico no qual eu vou publicar. Então lembra que o tópico é só como se fosse uma caixa postal, tá? Dentro do tópico eu posso publicar várias coisas, e aí deve depender muito da minha aplicação e da minha plataforma de IoT. Mas no caso da Tago, eu tenho uma estrutura de texto aqui, o string tem que ser montado de uma maneira específica para que eu possa transferir uma informação. Então, a informação que eu estou passando para ele aqui, seguindo o padrão dele, é uma variável de nome temperatura, cuja unidade é graus centígrados, cujo valor é 25, e eu tenho inclusive aqui uma localização, longitude e latitude onde essa temperatura foi colhida, tá? Não vou usar essa informação toda, na verdade isso vai interessar para a gente, a variável temperatura, como a gente está vendo aqui, né? Está sendo mostrado a temperatura, e o valor dela que vai ser apresentado. Bom, quando eu der uma publicação, vou mudar esse valor aqui para 30, notem que eu estou inicialmente com QoS 0, ou seja, é o menor nível de segurança aqui, tá? De segurança da recepção de informação. Quando eu publicar, eu vou ter o seguinte: primeiro, eu observo aqui que mudou para 30 graus, né? Agora a gente está aqui 30 graus nesse display, e eu vejo lá na minha comunicação que houve aqui uma mensagem de publicação.
Essa mensagem de publicação, como a gente viu anteriormente, né, uma mensagem MQTT do tipo publish, vai ter algumas informações, como comprimento, etc, etc. Tem informação do tópico, né, então uma publicação do MQTT, portanto, indica qual tópico, o tópico exto/industrial IoT, e a mensagem é essa sopa de letrinha. Só que se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que essa sopa de letrinha corresponde, na verdade, àquela string que a gente montou, né? Essa é o payload, né, a mensagem transportada pelo MQTT. Okay? Bom, agora vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos nos inscrever em um tópico. Vamos escrever nesse mesmo tópico, na verdade, exto/IoT. Então, subscrito, né? E aí pedir uma requisição de subscrição para o tópico exto/IoT, e eu tive aqui uma resposta de aceitação ou de confirmação da minha inscrição. Então agora eu estou inscrito neste tópico aqui. Bom, na aplicação que eu criei, a variável setPoint, quando eu altero ela meu dashboard publica no tópico do broker exto/IIoT. Né? Vou subir aqui para 30 graus, ele vai dar um tempinho e ele vai fazer uma publicação. Beleza, quando ele publicou, o que a gente observa? Primeiro, que eu recebi uma mensagem, né? Uma mensagem que se originou do tópico exto/IoT. Essa mensagem tem essa estrutura aqui, ó, variável setPoint de valor 30. É a mensagem que eu montei para poder enviar a partir do meu dashboard. Tá? Eu também consigo observar aqui em cima que houve uma publicação desse tópico. Ok? Essa publicação foi em que sentido? No sentido do broker para a minha máquina local. Certo? Bom, agora eu vou publicar aqui nesse mesmo tópico. Agora a temperatura, vou colocar 32 graus, por exemplo. Publicar. E note o que aconteceu. Houve uma publicação da minha máquina para o broker e uma outra publicação do broker para a minha máquina. Poxa, mas por que o broker mandou uma mensagem de volta para a minha máquina? Simplesmente porque eu estou inscrito também, né? Então, se eu me inscrevi neste tópico, notem que eu recebi de volta a mensagem, porque para o broker não faz diferença. Se eu mandei a mensagem e eu estou inscrito naquele tópico, eu vou também receber essa mensagem, tá? Então, talvez essa maneira que eu fiz aqui, ou seja, eu estou inscrito no mesmo tópico para publicação e para inscrição, talvez não seja a maneira mais inteligente de organizar as coisas, porque eu estou publicando e tudo que eu publico eu recebo, porque afinal de contas eu estou inscrito no mesmo tópico do qual eu estou publicando, tá? Eu vou desinscrever desse tópico aqui, só para a gente observar algumas coisas. Aqui ó, tem uma informação de requisição de desinscrição e uma confirmação. E agora eu quero só mostrar o que faz o QoS, tá? O que faz o QoS? O QoS ele vai garantir que a gente tenha a entrega do pacote de alguma maneira. Então eu vou fazer uma publicação aqui dessa variável 21, só para a gente ver o que acontece. Publicar. O que aconteceu? Eu tenho aqui uma única mensagem trocada que é uma publicação originada da minha máquina local com destino ao broker. Bom, agora vamos fazer uma publicação, vou colocar aqui 22 só para a gente ter uma diferença, com QoS igual a 1. Tá? Com QoS igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou publicar e vou ter uma confirmação da publicação. Então notem que eu tenho aqui ó, o envio da minha máquina para o broker, mensagem de publicação no tópico IIoT. A resposta do broker é uma confirmação ACK da publicação. Então, nesse nível de segurança, eu mandei uma mensagem e, como eu tive uma resposta, eu sei que a mensagem que eu mandei não se perdeu. Então, é um nível de segurança maior de que a mensagem foi enviada de fato. Agora, além disso, eu posso ter o nível de QoS 2, que aí é a certeza absoluta do envio da mensagem. Vamos ver como é que ele trabalha. Então, QoS 2 para essa mensagem, vou publicar. Publiquei, o que aconteceu? Eu publiquei a mensagem, eu tive a confirmação da recepção da mensagem. Aí, o minha máquina local, né, o meu MQTT-FX, o que ele fez? Ele deu uma confirmação da confirmação. E o broker deu uma confirmação da confirmação da confirmação. Né? Ele fala que foi completa a confirmação porque ambos enviaram, ambos receberam as confirmações e confirmaram
que receberam as confirmações. Então é o nível de segurança mais alto. Então com o QoS 2 é impossível não concluir o envio da mensagem. Tá? É claro que nesse caso aqui a gente pode ver claramente, né, que com a QoS 1 a gente enviou uma única vez a mensagem. Com o QoS 2 a gente teve uma troca aqui de 2 mensagens, e com o QoS 1 e com o QoS 2 a gente teve a troca de 4 mensagens. Né? Então isso obviamente vai ter um impacto tanto na quantidade de dados que transita, quanto também na quantidade de energia gasta pelos dispositivos para poder fazer essa troca de mensagem. Okay? Bom, uma última coisa que a gente vai testar aqui agora é a questão da criptografia, porque notem que com o Wireshark eu consegui abrir totalmente aqui o pacote, né? Eu consigo ver qual é a mensagem que foi publicada, né? Eu consigo abrir aqui, cadê? Publicação da mensagem, né? Eu consigo ver aqui o payload da mensagem e consigo inclusive ler o que está escrito aqui, a variável temperatura, unidade centígrados, valor 22, né? Então eu consigo abrir totalmente o pacote, portanto eu não tenho segurança nenhuma nesses dados trafegados. Para poder ter mais segurança, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente desconecta e agora eu vou mudar 2 coisas aqui. Primeiro, eu vou mudar a porta para a porta 883, tá? No caso desse servidor, ele me fala que a porta com segurança, com criptografia, é a porta 883, e eu vou simplesmente habilitar aqui, né, SSL TLS, que é o protocolo, né, que tem vários protocolos de criptografia. A gente vai trabalhar aqui com o TLS versão 1.2. Ok, quando eu fizer isso e der um comando de connect, notem que eu já não vi nenhuma mensagem sendo trocada aqui. Né? Você fala, poxa, então não deu certo a conexão. Não, deu certo, porque inclusive eu tenho aqui ó, essa LEDzinho verde que indica que a conexão foi aceita. Né? O que acontece aqui agora, inclusive as mensagens de conexão estão criptografadas. Então, para poder continuar nosso teste aqui, eu vou mudar o meu filtro. Eu vou fazer um filtro onde eu vou, na verdade, agora pegar tudo que está relacionado ao IP do broker. Né? Esse é o IP do broker, beleza? Aqui ó, eu tenho agora as informações que estão sendo trocadas com esse IP do broker, todas elas, né? E notem que as mensagens estão sendo enviadas agora. Deixa eu mandar mais uma aqui para a gente ver o que acontece. Vou dar um desconectar. Teve algumas mensagens trocadas e agora vou dar um conectar novamente. Beleza. O que está acontecendo aqui? Ó? As mensagens que estão sendo trocadas, ele indica aqui que o protocolo agora é o TLS versão 1.2. E aí, se a gente for ver a pilha, né, o que eu tenho? Dentro da pilha, Ethernet, na verdade, IP, TCP, e sobre o TCP está vindo o que? Está vindo o TLS, que é o Transport Layer Security, né? E dentro desse cara aqui ele está falando o seguinte: olha, eu até te falo que o que eu estou trocando aqui é MQTT, né? O protocolo de aplicação é o MQTT, mas os dados estão criptografados. Então esse pacote de dados aqui criptografados é o que? É a nossa mensagem de comunicação do MQTT-FX, só que agora criptografado, eu não consigo mais ter acesso aos dados, né? Então se eu fizer uma publicação, por exemplo, né, tem o QoS, vou voltar para o QoS 0 aqui, que tem menos dados, né? Então eu vou fazer uma publicação, aqui o que vai acontecer? Vai vir novamente um pacote criptografado indicando aqui que houve uma troca de informação, né? Partiu da minha máquina, teve destino no broker, mas essa troca de informação foi totalmente criptografada. Inclusive o ping, né? Dá para ver aqui que o ping está criptografado, né? Ele acontece de forma esporádica. Okay? Então, com a criptografia, a gente tem no MQTT uma outra característica que é muito importante para o protocolo de IoT, que é garantir que os dados estejam protegidos e não possam ser simplesmente captados aí no meio da rede e as informações sejam abertas. Né? Além disso, como a gente viu, existe também a questão de login e senha. Né? Então, além do login e senha para me conectar, eu ainda posso criptografar os dados e criptografar inclusive a mensagem de login, né? O que aumenta bastante a segurança do protocolo. Bom, com isso a gente mostra que o MQTT ele teve um comportamento que exatamente o que ele está descrito, né? E com o Wireshark a gente consegue dissecar o protocolo, né? E ver como é que as coisas acontecem, ver como é que as pilhas
se sobrepõem, como é que os protocolos trabalham juntos e, mais que tudo, a gente consegue ver novamente que na prática a teoria não é outra. E aí, o que achou da experiência de hoje? Foi legal ali ver como a gente consegue usar o MQTT-FX como ferramenta para simular um cliente MQTT, e com isso nós enviamos os dados lá para a plataforma Tago, né, através do broker MQTT da Tago, visualizamos esses dados, né, e com o uso do Wireshark, que é um analisador de protocolo, a gente conseguiu desmontar os pacotes e analisar a fundo o protocolo MQTT, que é um dos principais protocolos para IoT. Né. Então, se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e compartilhar com outras pessoas que possam achar esse vídeo também interessante. Na descrição do vídeo estão os links para a plataforma Tago, para fazer o download do MQTT-FX, que é uma ferramenta gratuita, e também para fazer o download do Wireshark, que também é uma ferramenta gratuita. Aproveite e coloque nos comentários aí embaixo quais outros protocolos de IoT ou protocolos de redes industriais que você gostaria que a gente analisasse e dissecasse aqui no nosso canal. Até a próxima!